Olá, hoje vamos falar sobre as diferentes formas de trabalho que nós temos ao longo da história. Então, vocês, recapitulando na última aula que nós tivemos, a origem da palavra trabalho, todos lembram que trabalho vem da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura usado pelos romanos e geralmente aplicado contra escravos que não obedeciam às ordens de seus senhores. Então, por exemplo, por definição, então, trabalho ele significava tortura para os antigos. E essa definição de trabalho perdurou durante toda a Idade Média e também, não só durante a Idade Média, mas permanecendo até o final da Idade Moderna. Muito bem. Além do escravismo, que foi a primeira forma de trabalho organizada que tivemos, nós tivemos outras 5 formas que nós podemos elencar, diferenciando uma da outra. São elas a servidão. Depois da servidão, nós temos o sistema estamentário. Do sistema estamentário, a seguir, nós temos as corporações de ofício. Nós temos também o colonato. E, por fim, nós temos o trabalho assalariado, que é o que nós conhecemos hoje, mais empregado nos dias de hoje. Sempre lembrando que essas formas de trabalho, elas não existiram isoladas no tempo e no espaço. Enquanto uma sociedade, por exemplo, ainda praticava a escravidão, outra já poderia estar ao mesmo tempo com trabalho assalariado, como é o caso do Brasil e Inglaterra. Enquanto no Brasil ainda havia escravidão, na Inglaterra já havia o trabalho assalariado. E essas formas de trabalho, elas não são necessariamente sequenciais, quer dizer, não necessariamente uma surge e a outra desaparece. A gente pode identificar ao longo da história várias formas de trabalho coexistindo, como, por exemplo, a servidão e a escravidão durante a Idade Média, ou até nos dias de hoje, a gente pode ver a coexistência, por exemplo, entre o trabalho escravo em alguns lugares, embora ilegal, proibido por lei, mas continuando a existir o trabalho escravo. A gente pode ver nos dias de hoje as situações de servidão, situações de colonato, situações de corporação de ofício, etc., que permanecem na sociedade, mesmo que historicamente a gente possa designar para uma época específica. Então, quando a gente define aqui essas formas de trabalho, na verdade a gente está delineando, recortando historicamente, ou colocando de modo geral, que em uma determinada época o que prevalecia era essa forma de trabalho, certo? Não que não existissem outras formas de trabalho nesse período. Ok? Primeiro, então, a escravidão, o escravismo. O escravismo é um modelo de trabalho onde os indivíduos responsáveis pela produção de bens e serviços, eles são tratados como mercadorias. Portanto, eles podem ser comprados, vendidos e terem donos. E, assim como mercadorias, ou melhor dizendo, a gente poderia comparar melhor um escravo com um animal de carga, um animal de trabalho na agricultura, por exemplo. Assim como os animais eram tratados na agricultura, assim também os escravos poderiam ser, tanto no trabalho rural quanto no trabalho urbano. Então, a escravidão, a gente não precisa nem lembrar todas as marcas que deixaram negativamente na história da humanidade. É um sistema injusto onde as pessoas, ou por serem capturadas em batalhas, ou por causa de endividamento, acabavam sendo escravizadas. E esse sistema perdurou por muito tempo na história da humanidade, talvez é o sistema de trabalho que mais perdurou até hoje. E quando eu digo até hoje é porque em algumas sociedades ainda há escravidão. Como eu disse antes, no próprio Brasil, vez ou outra a gente vê casos análogos à escravidão. E em alguns países do mundo, a escravidão propriamente dita, ainda nos moldes antigos, ainda persiste.
Basicamente, então, a escravidão ela pode ser definida como um sistema de trabalho onde as pessoas que trabalham não têm liberdades, não possuem nenhum tipo de liberdade, elas próprias são propriedade de outro e tudo aquilo que elas produzem também é propriedade de outro, certo? A segunda forma de trabalho que é marcante é a servidão.